Utilizar tabelas, quadros, pode resumir muita informação do seu trabalho. Porém, você precisa saber a diferença entre um e outro e como utilizar, como deixar ele bonitinho, deixar a formatação ok, de acordo com o que fala a ABNT. Mas não só, lembre-se que esse tipo de recurso também pode ser utilizado em diversos outros documentos. E saber utilizar isso da forma correta pode fazer a diferença no seu trabalho. Olá, ser pensante ávido por conhecimento. Nesse episódio de número 4, nós vamos trabalhar com os elementos de quadro e tabela, mostrar para você qual é a diferença entre um e outro e como você vai utilizar para criar e formatar da forma correta, dentro daquilo que a gente já está abordando. Eu vou utilizar o documento que a gente já tem como base e, novamente, eu peço que se você está gostando, se você vê que tem utilidade esse tipo de informação, por favor, dá um like, se inscreva e compartilhe a informação. Em caso de dúvidas, sugestões, quer ver algum outro tema que não foi abordado ainda, coloca nos comentários, deixa eu saber o que você precisa para te ajudar, tá legal? Sem mais, mãos à obra! Muito bem, antes de começar a mexer com o Word propriamente dito, deixa eu explicar a diferença entre quadro e tabela. E para isso eu vou usar aquele arquivo que eu já disponibilizei para você, que é o arquivo de normalização de trabalhos acadêmicos da USP de 2020, tá bom? No próprio documento dá para se exibir a diferença entre um e outro. Então, aqui, ó, quadro 1, expressões latinas. Então, você fala, poxa, mas isso não é uma tabela? Não. O quadro, ele é caracterizado pelo seguinte, elementos de texto, de todas as partes, tem a borda em volta de tudo isso, como você pode observar, e embaixo, fonte. Ele segue os mesmos princípios de ilustração, então eu tenho que colocar quadro, número e o título, fazer a nossa tabela, entenda que para o Word tudo isso é tabela, mas para normalização isso é um quadro. E o que será uma tabela? Então, se nós formos aqui na página 18, tabelas, nós veremos que tabela é uma estrutura que tem a função de exibir o conhecimento a partir de dados numéricos. E ela segue os princípios dotados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tudo bem? Então, essa é a ideia de uma tabela. Novamente, tem o título numerado, tabela 1, por exemplo, tá? Segue a descrição da tabela e depois a fonte da onde foi retirado. Se for do autor, como nós já vimos, coloca aqui do autor e o ano em que foi produzido. Mas a estética, a formatação da tabela, ela tem que ser muito parecida com essa daqui. Tá? E aí isso está dentro da norma da ABNT. Claro que se não tiver norma, você pode fazer da forma como lhe convier. Então ele pede aqui, por exemplo, dentro da norma que não tenha as linhas de coluna. Então, linhas de coluna aqui, ó, fazendo a separação, ele pede para que não exista. E pede também para fazer o quê? Ele pede para que você destaque com uma linha mais grossa essa parte do cabeçalho. Tá? Percebe que a parte do cabeçalho está mais espessa, tá? Com uma espessura maior. E é isso que a gente vai aprender a fazer lá no Word, tá bom? Então vamos lá para o nosso Word. Eu já estou com o nosso texto aberto aqui, beleza? Então vou pegar uma área qualquer de texto que tenhamos aqui, que seja favorável. Aqui, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui subtema 2, o tema X, eu preciso inserir aqui, eu vou usar aqui o menu inserir e vou aqui no elemento tabela. Aqui você vai fazer tanto tabela quanto quadro. Então, inicialmente eu quero fazer uma tabela, tá? Então, vamos lá. Vamos lá brincar um pouquinho. Vamos supor, geralmente tabelas não são grandes, tá? Elas têm poucas colunas e poucas linhas. E ao clicar então aqui, ó, ao puxar o mouse, eu consigo definir o número de colunas e linhas, tá? Então, eu vou dizer que essa tabela tem 4 colunas e tem, então, 4 linhas, 4 colunas, uma tabela 4x4. Tá aqui, beleza? A estética está fora do padrão, beleza? Outra coisa que está acontecendo é que ele deu entre linhas, ó, é possível verificar esse espaçamento aqui. Eu vou começar primeiro não me preocupando com isso, e sim colocar as informações. Pronto, está aqui. Então, vamos corrigir o número aqui. Para fazer essa correção, eu só usei o botão direito, tá? E escolhi a correção correta. Bom, agora que são elas. Então, eu preciso primeiro fazer o quê?
modificar o estilo, né? Lembra? Então eu não posso ter entrelinhas. Outro dado importante é que o tamanho da fonte é menor. Então eu vou ter que colocar um tamanho 10, 11, né? Então eu recomendo 10, até porque conteúdo de quadro e tabela às vezes é muito grande e o espaço que nós temos de largura às vezes é muito pequeno, tá? Então eu vou fazer essa modificação, esse estilo novo para esse elemento que nós estamos incluindo no nosso texto. Então, normalmente você já sabe disso. Então, vamos criar um estilo. Eu, particularmente, já criei um estilo quadro, tá? Isso já é tema das aulas recorrentes. Já fez a formatação como eu queria, usou o Arial tamanho 10, sem problemas. E agora eu quero fazer a formatação de acordo com o que fala a BNT, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, ao clicar aqui, ó, então deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui para você poder acompanhar. Ó, ao clicar aqui nessas 4 setinhas, ele seleciona toda a tabela. Ao fazer isso, eu tenho aqui algumas abas de contexto que apareceram, que não existia, que são exclusivamente para a tabela. Design de tabela e layout. Ambas são muito importantes e você pode utilizá-las. Vamos brincar um pouquinho com design de tabela. Design de tabela, se eu clicar aqui, ó, ele já me traz vários elementos, inclusive com cor, tá? Você pode utilizar aqui a ideia de cor, né? Isso é muito interessante se o documento que você está produzindo não segue os padrões de normas da BNT, tá? Porém, a gente tem que fazer o diferente aqui. Então, o que eu vou fazer, né? Inicialmente, eu não vou mexer com nada desses estilos. Eu vou simplesmente aqui em bordas, ó, e vou colocar sem borda. Tirei as bordas? Tirei. Muito bom. E agora? Eu vou posicionar aqui para facilitar a visualização. Eu vou clicar aqui pelo lado de fora para pegar apenas a linha de cabeçalho. Eu vou inicialmente aqui na linha, ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, espessura da caneta. Você vai clicar aqui e vai alterar por uma linha mais espessa. Eu recomendo esse 2 e 1/4 de espessura de pontos, tá? É uma largura legal e vai destacar bem a linha superior e inferior. Então, definiu isso aqui, olha, você vem aqui em borda e escolhe, fala, olha, eu quero uma borda na parte superior. Note que eu vou clicar aqui então em borda superior e agora eu vou clicar novamente em borda inferior. E aí eu já consigo ter a estética desse elemento formatado. A mesma coisa eu vou fazer com o item de baixo, então ao lado desse último item, né, eu vou colocar aqui e vou pedir uma borda um pouco mais fina, então agora de 1 ponto, tá? Acho que é interessante. A gente vai colocar aqui a borda inferior apenas, tá aqui. Pronto. E com isso eu estou dentro da norma e eu posso fazer agora as alterações necessárias. É possível também colocar aqui tudo negrito, então você pode vir aqui em página inicial, deixar negrito, pedir para centralizar. A mesma coisa com a numeração, tá? Então aqui eu estou fazendo isso com a numeração, isso para deixar a tabela bonitinha. Caso você queira um espaçamento aqui para não deixar tudo grudadinho, aí pode-se utilizar aquele recurso de criar um estilo para cá, né? Ou vir aqui, ó, tá? Aqui também tem espaçamento. Nesse botão ou aqui nesse item exclusivo, a gente consegue chegar nas mesmas telas quando a gente fazia a formatação do estilo, lembra? Então aqui eu posso de repente falar, não, me põe um depois de 6 pontos. Olha que interessante que ele vai fazer, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ele deu um depois de 6 pontos, deu uma espaçadinha, ficou mais legível, né? Vamos dizer assim. E com isso eu consigo deixar a tabela bonitinha. Bom, a tabela em si agora está no padrão do IBGE e agora eu preciso colocar o título. E para fazer o título da tabela é o mesmo princípio que nós usamos para fazer os títulos de ilustrações, tá? Então nós vamos lá em referências, lembra disso? Inserir legenda, troco aqui por tabela, tá? Então, deixando bem visível aqui, ó, deixando por tabela, tabela 1, e aí você coloca o nome da tabela. Nesse caso aqui, eu vou colocar como dados estatísticos, tá? É o nome que eu dei, é só um nome de exemplo. Vou dar um OK, ele já vai colocar lá. Claro que ele vai trazer no estilo padrão do Word, mas a gente pode voltar na página inicial e pode escolher aquele estilo, título de ilustrações que a gente já fez. Lembrando que título de ilustração, de tabela, de quadro vai ser basicamente a mesma formatação, tá? Então, beleza, tá aqui, já está formatado, já está colocado, né? E embaixo não pode esquecer de mencionar a fonte, tá? Então, qual é a fonte? Fonte, como fui eu que produzi, do autor e a data, 2020, tá bom? É isso. Claro que se tiver outra fonte de livro, de site, tem que sempre mencionar onde foi retirado essa informação contextual, tá? Não esquece de colocar em cima uma referência à tabela, tá? Então,
como pode ser visto o ponto de vista, né, aquilo que você está afirmando, na tabela abaixo. Tudo bem? Então, sempre faz alguma referência no parágrafo para aquele elemento que você está contextualizando. Muito bom. Aqui em cima, eu já deixei um quadro inserido, né? Então, eu trouxe um quadro referencial teórico. Note que aqui eu não tenho dados estatísticos, eu tenho apenas assuntos, né, que eu defini em forma de coluna, e a forma de criar o quadro é a mesma de criar uma tabela. O que está acontecendo? É que aqui eu posso usar a borda completa. Então, se eu selecionar aqui todo o elemento, voltar aqui em Design, eu posso vir aqui em Borda e colocar todas as bordas. É isso. Tá? E aí, claro, você pode mexer na espessura. E o quadro permite, né, que nós possamos utilizar esses efeitos, esses estilos que estão aqui, tá? Estilo com coloração, com grade. Eu só não recomendo muito usar cor, porque se você for fazer uma impressão preta e branca, pode ser que a cor comece a ficar não tão contrastada e não saia bem legível na hora de imprimir. Então, procura sempre usar tons de cinza. Quer usar? Usa tons de cinza, como esse aqui, ó, por exemplo, tá? É uma opção. Se não quiser usar nenhuma dessas cores, deixa só as bordas propriamente dita, como a gente mostrou aqui, tá bom? Tabela com grade. E aí você pode brincar onde? Aqui no título, ó. Então seleciona, aí coloca negrito, né, por exemplo. Pode mudar a cor para um azul, tá? Um azul escuro, se você achar que fica interessante, tá bom? O tamanho de letra, como eu disse, a gente já pode definir no estilo, né? Então eu posso ter um estilo de quadro aqui já marcado, como eu tenho, né? Já tá definido para deixar tamanho 10, Arial, aquilo que a gente já estava tratando. Perceba que aqui, onde tem assunto, existe um espaço muito grande no final. Isso está acontecendo por quê? Porque eu tenho aqui uma subdivisão, né, dessa tabela. E aí o que acontece desse quadro? Né? Vamos corrigir, vamos falar bonitinho desse quadro. Tá? Então aqui o que acontece? Será que existe alguma estética que poderia melhorar esse espaçamento? Ah, professor, eu normalmente venho aqui e costumo dar Enter assim, ó. Tá? Pode ser? Então, poder pode, né? Só que, de novo, existem outros meios para se fazer isso. E o mais fácil é selecionar o conjunto de elementos daquela coluna, vem aqui em Layout, e dentro de Layout, esses elementos aqui ó, já fazem o que eu quero, que é, no caso, centralizar à esquerda. E aí, com isso, olha, já resolvi o problema de estética. Mesma coisa aqui, ó, se eu quero resolver esse problema aqui para ficar bacaninha, eu posso vir aqui, só que agora eu quero no meio, ó, centralizar texto na horizontal e vertical. Então, verticalmente, está aqui, resolvido. Tá? Então, esteticamente fica mais interessante se você tiver elementos num quadro que numa coluna tem menos texto, na outra tem mais texto, isso vai acabar acontecendo. Tá? Então, isso é mais em termos de estética. Não esqueça de colocar sempre a fonte e o ano da elaboração. Bom, a gente já concluiu agora a inserção dos quadros, tabelas, ilustrações no nosso trabalho. Agora a gente vai lidar com a questão de numeração para poder deixar o trabalho pronto para geração de sumário. Mas antes disso, a gente tem que contar os elementos pré-textuais, que são os elementos que devem ser contabilizados na numeração de página, só que eles não recebem numeração. Vou explicar melhor isso, vem comigo. Então aqui, eu peguei de novo naquele documento de normalização da Universidade de São Paulo, para mostrar para você os elementos pré-textuais. Então, o que é obrigatório? Então, nós temos aqui folha de rosto, obrigatório. Ficha catalográfica, obrigatório. Folha de avaliação, obrigatório. Resumo e o abstract, que são, no caso, o resumo na língua portuguesa e na língua inglesa, o mesmo resumo. A lista de ilustrações e de tabela é opcional, mas é muito bem recomendado. Tá? Lista de abreviaturas pode ser que apareça também. E lista de símbolos opcional, lista de símbolos eu não conheço, mas de abreviatura ok. E sumário, que é obrigatório. Então, note, aqui nós teremos que contabilizar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas antes de chegar no próprio texto. Tudo bem? Então, a gente poderia deixar essas 8 páginas anteriores já livres para colocar cada um desses elementos que a gente está vendo aqui. Tá? Então, cada um desses elementos deveria ser inserido nas páginas anteriores ao nosso
documento, tá? Por quê? Porque logo em seguida eu tenho, então, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E depois disso eu tenho as referências, que é a relação bibliográfica que você pesquisou e tudo mais, tá bom? Bom, então tá. Então, se isso é verdade, eu posso já reservar os elementos no meu texto. Então, vamos voltar lá para o nosso texto. Tá aqui, elementos pré-textuais. Eu vou deixar aqui, eventualmente, alguns elementos, tá? Como a gente acabou de ver na descrição. Então, ele falou para mim que existe lista... Não vou considerar capa, contra capa, nem nada. Eu vou direto aqui, ó. Lista de ilustrações, que vai ter numa página, né? Depois eu vou dar um Ctrl Enter aqui para pular de página. Isso está no primeiro episódio, tá? Fica atento. Se você tiver dúvida ou você achar que está indo muito rápido, não esquece, dá o pause aqui e vai fazendo junto, tá bom? A ideia é sempre essa, de estar acompanhando e fazendo junto para poder aprender. Então aí eu vou ter a lista de tabelas, então são elementos pré-textuais. Vou dar uns enters aqui, Ctrl Enter para mudar. E finalmente o sumário. Pulei alguns elementos porque o nosso objetivo aqui é basicamente mostrar como é que vai funcionar esses elementos de lista e de sumário, tá bom? O que é importante salientar agora é que você vai ter que fazer a numeração de página e a numeração vai ter que contabilizar todas as páginas anteriores, porém esses elementos não recebem número de página, tá? Então a numeração da página só vai ter que aparecer a partir daqui, da introdução, né? E aí você fala, puxa, como é que eu vou fazer isso? Bom, colocar número de página é relativamente simples, tá? E eu vou mostrar para você agora como fazer isso para ficar numerado a partir da introdução e não estar numerado nos outros elementos anteriores, tá bom? Antes de inserir o número de página, eu venho aqui no sumário, logo embaixo do que eu tinha feito, né, dos espaços que eu tinha colocado, lembrando que o sumário é o último item dos elementos pré-textuais. Então, venho aqui em Layout, Quebras, nós vamos dar esse quebra contínua, tá? O que ele vai fazer? Ele vai inserir uma quebra de seção. Nós vamos separar os elementos de texto ou elementos pré-textuais do nosso texto propriamente dito, que é de introdução. Então, clico aqui, ele fez a quebra, tá? Não é visível por enquanto para a gente, você vai ver já já. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou inserir a numeração de página. Você vai perceber que ele vai numerar todo o documento, quer ver? Ó? Então eu vou aqui, ó, inserir número de página, início da página, porque a BNT diz que a numeração é sempre no início e do lado direito. Então eu vou aqui nesse item número 3, tá? Vou clicar aqui. Note que, ó, ele colocou sumário página 3, tá? E a introdução está na página 4, tranquilo? Só que tem um detalhe, olha, quando eu venho aqui na página 4, aqui em cima, não mexi em nada, ó, aqui em cima, página 4, note que cabeçalho e rodapé agora ficaram em destaque, então caso isso não apareça para você, clique aqui nessa opção, cabeçalho e rodapé, tá bom? Beleza. Aí o que vai acontecer? Você está vendo que está marcado aqui, ó, vincular ao anterior? Então, estando no item introdução, página 4, tá? Você vai desmarcar isso daqui. Pronto, desmarquei. Praticamente não aconteceu nada, ele deu uma mexidinha na tela, mas até aí você fala, beleza. O que vai acontecer agora? Nós vamos subir aqui, olha, e vamos lá no item da página 3. E esse elemento aqui, ó, eu vou marcar e vou deletar, vou apertar o delete, ó. Deletei. O que vai acontecer para os anteriores? Ó, todos os anteriores vão estar sem numeração de página, entende? E lá embaixo do introdução, vai continuar com a numeração 4 e, consequentemente, para todos os outros elementos. Isso é fantástico. Por quê? Porque nós quebramos a seção. Quebrar a seção é isso, é desvincular a numeração da parte 1 da parte 2, que é exatamente o que nós queríamos. Que contasse a numeração daquelas páginas, né? Contabilizasse as páginas, mas não aparecesse numeração. Então, com a numeração devidamente colocada, o trabalho está praticamente concluído, faltando apenas a geração dos elementos de sumário e lista de ilustrações e de tabela, tá? Isso a gente vai tratar no último episódio dessa série de formatação de textos ABNT. E aí, tá gostando do conteúdo? É isso, né? Muito legal.
Percebam o quanto a gente já evoluiu em pouquíssimo tempo, né? E se você está criando um trabalho, seja um projeto integrado, um TCC, ou mesmo um trabalho de pesquisa, ou até um relatório ou um contrato para sua empresa, seguindo esses procedimentos, você vai ter sempre um trabalho de qualidade, bem formatado, bem distribuído, né? E com certeza o seu reconhecimento como um grande profissional virá. Espero que você tenha gostado demais desse conteúdo. Peço para que você se inscreva no canal para não perder nenhum outro item. O último episódio sai agora na sexta-feira do tema e novos temas já estão engatilhados para serem criados. A gente vai tratar inclusive sobre o Excel para composição de planilhas, de cálculo, etc. de uma maneira bem diferente e bem legal. Então, se inscreve, compartilha, dá o like para que o YouTube saiba que o vídeo é legal e que mais pessoas podem fazer utilização desse conteúdo. E eu espero você no próximo episódio. Muito obrigado. Fui.